Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos começar mais um vídeo aí do nosso curso de jurisprudência tributária. Pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar aí de uma decisão bastante recente do Supremo Tribunal Federal quanto à imunidade do ITBI. O STF decidiu, aí, no âmbito de um recurso extraordinário com repercussão geral, a não aplicação da imunidade em relação ao excesso de valor, o valor excedente aí do imóvel em relação ao capital que está sendo integralizado. Não entendeu porra nenhuma do que eu falei? Mas calma, vou explicar tudo certinho, vou dar um exemplo numérico, um exemplo prático, contar uma historinha aí, vocês gostam, né? Das historinhas, de visualizar aí como que esse entendimento está sendo aplicado ou vai ser aplicado aí na prática. Então vamos lá, vou aqui colocar aí para vocês. Então olha aí, a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Uma decisão aí de 2020, uma decisão do STF aí em repercussão geral. Deixa eu ver se tem algum... não. Então... vamos começar aqui. Pessoal, é uma decisão que trata sobre essa imunidade, mas não é imunidade lá do artigo 150, inciso 6. É uma imunidade específica para o ITBI. No próprio trecho que eu coloquei ali, eu coloquei o dispositivo, a Constituição, que está previsto essa imunidade. A imunidade lá prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição. E essa imunidade... o caso aqui que vai interessar para a gente, ela se aplica quando um dos sócios transfere um bem imóvel da sua propriedade para a propriedade, para o patrimônio de uma pessoa jurídica. Mas não é em qualquer situação, porque eu posso ter um sócio celebrando um contrato de compra e venda com a pessoa jurídica. E aí nessa situação eu não aplico a imunidade. E é uma transferência, uma transmissão inter vivos, a título oneroso, de um bem imóvel do patrimônio do sócio para o patrimônio da pessoa jurídica. Então, veja bem, não é qualquer transmissão imobiliária do sócio para a pessoa jurídica que eu vou aplicar imunidade. No caso aqui, essa transmissão, ela teve origem no fato de o sócio ter que integralizar sua parte no capital social. Por exemplo, uma pessoa jurídica foi criada. Então, duas pessoas, João e Maria. Nossa, professor, você é criativo, hein? João e Maria foram aí abrir uma empresa. E aí, para abrir uma empresa, eles constituíram uma sociedade, uma pessoa jurídica. E para constituir uma pessoa jurídica, eles tiveram que celebrar um contrato social. Pegaram esse contrato social, registraram na junta comercial, porque é uma sociedade empresária. Então, e aí com isso nasceu a pessoa jurídica. E eles colocaram lá, olha, o capital social dessa pessoa jurídica é 1 milhão. 1 milhão. E aí, o João se comprometeu a integralizar sua parte no capital social, porque é meio a meio, né? João tem 50% das cotas e Maria 50% das cotas. Então isso significa que eu tenho um capital social de 1 milhão, mas João somente tem metade, 500 mil. Só que ele vai integralizar sua parte no capital social, então ele vai realizar a sua parte no capital social, 500 mil, não depositando 500 mil reais na conta corrente da pessoa jurídica, não. Ele vai transferir um bem imóvel do seu patrimônio para o patrimônio da pessoa jurídica. Vamos supor que esse bem imóvel ele vale 500 mil. Aí não há problema nenhum. O valor do imóvel é exatamente igual ao valor da parte do capital social que o João vai realizar. Então aí, pessoal, não tem problema nenhum. A gente não entrou na decisão ainda. A decisão não aborda essa situação em que o valor do imóvel é exatamente igual ao valor do capital social, da parte do capital social que está sendo realizado. Então, nessa situação, em regra, eu vou aplicar a imunidade. Mas em regra, porque esse próprio dispositivo constitucional fala, olha, essa imunidade aí,
ela não vai ser aplicada, né, quando a pessoa jurídica adquirente do imóvel exercer de forma preponderante uma das atividades do ramo imobiliário, uma dessas atividades do ramo imobiliário, que é compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis. Então, se a pessoa jurídica exercer de forma preponderante, né, uma dessas atividades, como a gente apura essa preponderância? Eu não vou detalhar aqui, não é o escopo da decisão. Isso a gente aprofunda num curso, né, de legislação tributária municipal genérico, ou até mesmo num curso de legislação tributária municipal específico, né? Mas a questão é, se você apurar que essa pessoa jurídica ela exerce de forma preponderante uma dessas atividades, pronto, eu não aplico a imunidade. Eu vou lá e cobro, exijo o pagamento do ITBI. Já se ela não exerce de forma preponderante, aí eu vou aplicar a imunidade. Só que a situação que o STF enfrentou não é essa, de o valor do imóvel é 500 mil e o valor da cota é 500 mil. A situação que o STF enfrentou o valor do imóvel é 800 mil. E o valor da parte do capital social que está sendo realizado é 500 mil. Então há um excesso, aí um excedente de 300. Há um excedente de 300 mil. E aí, qual que era a questão? Sobre esses 300 mil, eu posso exigir o ITBI, mesmo que a pessoa jurídica não exerça de forma preponderante uma dessas atividades do ramo imobiliário. Os contribuintes falaram, não pode exigir, eu tenho que aplicar a imunidade. Mesmo que o valor do imóvel seja superior ao valor do capital social que está sendo realizado, a imunidade é ampla aí. Eu estou usando o imóvel, o valor total do imóvel, como forma de realização do capital. Mas o fisco falou, nananina não. A parte do valor do imóvel que está sendo utilizado para realizar o capital é só 500 mil. Os 300 mil, inclusive, você constituiu uma reserva de capital. Porque pensa agora raciocina. Se você sabe contabilidade, como que você vai fazer esse lançamento contábil? 500 mil vai ser utilizado para integralizar o capital social. E os 300 mil, você tem que aplicar o método das partidas dobradas, a conta tem que fechar. Os 300 mil, você vai constituir uma reserva de capital. E aí, aí você não está utilizando, então, para realizar o capital. Você está utilizando esse excedente para constituir uma reserva de capital. Então, o STF ele entendeu, em virtude disso, de que esse valor excedente eu vou aplicar a imunidade. Não vou aplicar a imunidade, eu vou cobrar o ITBI. Então foi esse o entendimento do Supremo, ok? Já se essa pessoa jurídica ela exerce de forma preponderante, aí não interessa a questão do valor excedente, eu vou cobrar sobre o valor total, sobre os 800 mil. Já se ela não exerce de forma preponderante uma daquelas atividades do ramo imobiliário, aí eu só vou cobrar sobre o excedente. Sobre os 500 mil, aí eu não cobro ITBI, ok? Aí o outro ponto, vamos voltar aqui para o slide, o outro ponto que eu queria colocar para vocês é um cuidado. Uma atenção. Não foi o objeto da decisão, mas o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, ele abordou uma tese que é muito minoritária na doutrina e na jurisprudência. Na jurisprudência, essa tese não é adotada, mas os advogados começaram a se utilizar dessa tese, porque o ministro Alexandre de Moraes colocou no seu voto. Mas é uma tese, é algo que não tinha nada a ver com a decisão. Não tinha nada a ver, tinha a ver com a imunidade. Mas esse argumento que ele trouxe não resolvia em nada o que estava sendo discutido na decisão. O que foi tratado nessa parte do voto do ministro Alexandre de Moraes? É uma tese de um tributarista famoso, chamado Kiyoshi Arada. Ele tem um livro de TBI, só de TBI, em que ele coloca essa sua tese, esse seu entendimento. Qual que é o seu entendimento? O entendimento é que a necessidade da análise da preponderância, você verificar se a pessoa jurídica adquirente do imóvel exerce de forma preponderante uma dessas atividades do ramo imobiliário,
para fins de aplicação do ITBI, essa análise da preponderância ela não precisa ser feita quando o imóvel ele é transferido em realização de capital. Então eu poderia sim aplicar a imunidade numa situação em que o sócio transferiu o seu bem imóvel para o patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital e essa pessoa jurídica exerceu de forma preponderante a atividade, por exemplo, de compra e venda de bem imóvel. O Kyoshi Arada, ele entende que nesse caso eu não precisaria fazer análise da preponderância. Eu aplicaria a imunidade mesmo que essa pessoa jurídica exercesse de forma preponderante uma dessas atividades do ramo imobiliário. Isso influenciou de alguma forma a decisão? Não, porque isso não estava sendo tratado na decisão. Não estava sendo tratado a questão da análise da preponderância. Se tem que ou não fazer a análise da preponderância. O objeto era a questão se eu aplicava a imunidade ou não no valor excedente do imóvel em relação ao valor do capital social. Esse era o objeto. Mas ele soltou essa tese aí, essa tese. Por que eu alerto vocês? Porque às vezes as bancas, elas querem complicar um pouco a questão, elas extraem alguns trechos dos votos dos ministros e colocam em alguma questão, cobra isso em alguma alternativa de questão, como se isso refletisse a jurisprudência do tribunal. Não reflete a jurisprudência do tribunal. Isso nem foi abordado pelos outros ministros. Nem foi abordado pelos outros ministros, só foi colocado no voto do ministro Alexandre de Moraes, e isso nem era importante para resolver esse caso. Mas é bom alertar porque vai que aparece isso numa questão, e aí vocês já sabem. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.